Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 8. Primeira de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo de número 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Oremos. Pai bendito, graça te damos pelo privilégio de nos reunirmos como igreja para te adorar, para bendizer o teu santo nome. Neste momento, Senhor, nós estaremos meditando na tua palavra. Pedimos humildemente que o Senhor fale conosco através da Sagrada Escritura. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado em nosso meio. Nós necessitamos, nós carecemos de ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra. É o que nós humildemente te pedimos, te oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos fazendo a exposição da primeira epístola, primeira carta do apóstolo Pedro. E estamos estudando versículo por versículo essa epístola. E chegamos no capítulo 4, no versículo de número 8. Nós estaremos aprendendo com o apóstolo Pedro mais um pouquinho sobre como ser um cristão em tempos de dificuldade. O tema que nós estamos trabalhando, abordando aqui, é como os salvos devem viver à luz da iminência do fim. Pedro havia acabado de alertar os seus leitores de que o fim de todas as coisas está próximo. Diante da iminência do fim, a mente do cristão precisa estar clara. A mente do cristão, no tempo do fim, precisa estar limpa, precisa estar disciplinada e cheia da palavra de Deus. E agora, Pedro aponta para uma marca ainda mais essencial na vida do cristão: o amor ardente. Se sabemos que o tempo é curto e que prestaremos contas a Deus de como nós vivemos, e olhando para isso, para esse entendimento que daremos contas a Deus do nosso viver, como devemos viver entre irmãos na fé? Como devemos viver na igreja? Como os crentes devem conviver uns com os outros? Pedro responde. Ele diz: sobretudo, amem ardentemente uns aos outros. E esse é o nosso ponto 1 da mensagem de hoje. No ponto 1 eu coloquei o seguinte tema: priorize o amor acima de tudo. Priorize o amor acima de tudo. Baseado na parte A do versículo. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Pedro
não está dando um conselho opcional. Amar os irmãos ardentemente não é uma opção que Pedro está dando. Ele está estabelecendo uma ordem de prioridade. Ele diz no versículo 8, mas sobretudo. O que significa essa pequena palavrinha que ele inicia o versículo 8? Sobretudo. Significa que entre todas as atitudes cristãs, a sobriedade, a vigilância, as boas obras, a hospitalidade, o amor cristão ocupa o primeiro lugar. É isso que ele está querendo dizer. No contexto da proximidade do fim, do versículo 7, o versículo anterior, o Espírito de Deus nos ensina que o sinal mais visível de uma vida preparada para encontrar com o Senhor não é a atividade religiosa. Estar preparado para encontrar com o Senhor Jesus não é simplesmente vir à igreja. Não é ter uma ortodoxia. A ortodoxia quer dizer doutrina reta. Não é somente isso. Mas um coração cheio de amor verdadeiro, um amor piedoso pelos irmãos. É fácil ser zeloso na doutrina e duro com as pessoas. Um exemplo, uma pessoa que conhece toda a teologia reformada, que debate com firmeza nas redes sociais, brigando na internet por causa de doutrinas e tudo mais, que corrige qualquer erro doutrinário, mas é impaciente com os irmãos mais fracos, que não conhecem muito bem a doutrina, que trata com frieza quem erra e se sente superior porque conhece de teologia. Essa pessoa defende a verdade. Teologia fala da verdade bíblica. Ela defende a verdade, mas não manifesta a graça de Deus em amor para com o próximo. É zeloso pela doutrina, mas é duro com as pessoas. Isso não é amor. Esse não evidencia o amor cristão genuíno. É possível ser ativo na igreja e indiferente ao sofrimento do próximo. Isso pode acontecer. Alguém que pratica a fé cristã no sentido mais religioso, frequentador da igreja, ele participa de todos os cultos, canta no coral, prega ou lidera algum grupo, mas ignora os irmãos que estão passando fome, ignora aqueles que têm dificuldades emocionais ou sofrem em silêncio. Ele serve na igreja, mas seu coração não se compadece dos outros. Isso não é amor. Não é o que Pedro está ensinando no versículo 8. É possível falar de Deus e, mesmo assim, não amar como Deus ama. Um pregador que prega sobre o amor de Deus, a graça de Cristo, o perdão dos pecados, mas nos bastidores, quando ninguém está vendo, é crítico, é arrogante, é implacável e se recusa a perdoar quem o ofendeu. Sua boca fala de Deus, é um pregador. Ele fala de Deus com a sua boca, mas o seu coração não imita o coração de Deus, que é amoroso, que é benigno, que é bondoso. Priorizar o amor, como o apóstolo Pedro está ensinando aqui no versículo 8, mas, sobretudo, tem de ardente amor uns para com os outros. Priorizar o amor significa colocar o interesse do outro
acima do seu. Mesmo quando isso custa a sua reputação, seu conforto ou seus direitos. O amor, para que você possa entender o que o apóstolo Pedro quer nos ensinar nesse versículo 8, é o selo que autentifica a fé verdadeira. O apóstolo João falou sobre isso. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 7 e 8, 1 João, capítulo 4, 7 a 8, o apóstolo João escreve o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João começa nos explicando aqui, trazendo o pensamento do apóstolo João, para que nós possamos entender o que o apóstolo Pedro está ensinando, e os dois apóstolos estão em comum acordo, porque tanto a doutrina do apóstolo Pedro, que nós lemos, quanto a doutrina do apóstolo João, é a doutrina de Cristo, a doutrina que Cristo ensinou a eles. E João começa chamando os crentes de amados. É interessante isso. Amados. Quando ele faz isso, ele está lembrando que eles mesmos, crentes que o apóstolo João escreveu, foram amados primeiro por Deus. Portanto, o amor entre irmãos não é opcional. Não é uma opção. Eu vou amar esse irmão, aquele irmão ali eu não vou amar. Não. Não é isso que a Escritura nos ensina. O amor não é opcional. O amor é a consequência natural de quem nasceu de novo. Quem ama mostra que é filho de Deus, porque está imitando o caráter do seu Pai Celestial. Se alguém não ama, essa pessoa não é conhecido de Deus, ainda que diga conhecê-lo. Não importa se ela sabe doutrina, se ela sabe teologia, se é membro de igreja, se tem posição de liderança, se não ama, se não pratica o amor, se não ama o seu irmão, nunca conheceu a Deus. Nunca. João dá o motivo. Ele diz, porque Deus é amor. O amor não é apenas algo que Deus faz. Não, não é isso. O amor é quem Deus é. Deus é amor. Quem nasceu de Deus, quem nasceu de novo, tem o DNA de Deus nas suas veias. E isso se revela no amor sincero pelos outros, pelo próximo. Sem amor, todas as suas obras, as obras que você pratica, todo o seu conhecimento não passa de um ruído vazio. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 3. Você pode meditar sobre isso em casa. Quem ama, as características de quem ama. Quem ama, perdoa rápido. Quem ama, suporta a fraqueza dos outros irmãos. Quem ama, busca restaurar e não destruir. Quem ama, se recusa a se isolar ou criar divisões na igreja. Quem ama não faz isso. Se você não ama, mesmo que conheça toda a teologia e a doutrina bíblica, você está perdido. Porque você não conhece a Deus. Não pratica o que Deus ensina. Cristo nos salvou para sermos cumpridores da palavra, para amarmos uns aos outros. Ele não nos salvou para sermos apenas religiosos. Não foi isso.
Ele nos salvou para sermos semelhantes a Ele, que amou até o fim. Eu tenho algumas aplicações para já começarmos a meditar sobre isso. Primeira aplicação. Antes de você corrigir alguém, pergunte-se: estou fazendo isso por amor à pessoa? Ou apenas para mostrar que estou certo? Para mostrar que eu entendo de Bíblia? Muitos causam dano a outros irmãos em nome da verdade, mas sem a compaixão de Cristo. Corrigem os outros e até estão corretos, mas fazem isso sem compaixão nenhuma. Isso não é amor. Uma segunda aplicação. Quando você for ofendido, lembre-se de como Cristo perdoou você. Não deixe que a mágoa crie raízes no seu coração. Não permita que isso aconteça. O amor verdadeiro cobre a multidão de pecados. Ou seja, o amor verdadeiro busca restaurar, não destruir a pessoa. Seja intencional em cuidar de irmãos fracos ou esquecidos na igreja. Não fique esperando que eles venham até você para buscar ajuda. Não fique esperando. Vá você até eles. Quem ama, toma a iniciativa. Quem ama, vai atrás. Avalie o seu serviço na igreja. Se você faz algum serviço na igreja, avalie o seu serviço. Você faz as coisas por amor às pessoas ou apenas por senso de obrigação ou vaidade? Como você trabalha na igreja? Sem amor, até os melhores ministérios, até as mais boas intenções, até os melhores trabalhos que são feitos se tornam vazios diante de Deus. Uma última aplicação com uma pequena digressão é: busque cultivar um coração misericordioso. Busque isso. Busque cultivar um coração misericordioso. Olhe para as pessoas não como elas são hoje, mas como Deus pode transformá-las pela sua graça. Nós vemos na Escritura, em Atos, capítulo 15, versículo 36 ao 41, Paulo e Barnabé tiveram uma discussão. Dois homens de Deus que estavam trabalhando para o Senhor, na missão, fazendo missões, pregando o Evangelho. E esses dois homens de Deus têm uma discussão por causa de João Marcos, sobrinho de Barnabé. Quando se prepararam para seguir a viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos juntos. Mas Paulo achava imprudente que João Marcos fosse nessa viagem, porque ele havia abandonado o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária, em Atos 13, versículo 13. A contenda foi tão forte entre o apóstolo Paulo e Barnabé que os dois missionários acabaram se separando. Barnabé levou João Marcos para Chipre, uma cidade distante, e Paulo escolheu Silas e partiu para a Síria da Sicília. Isso mostra que até mesmo homens piedosos, homens de Deus, podem ter desentendimentos, e desentendimentos sérios. Eles se separaram na missão que estavam fazendo. No entanto, não ficaram amargurados um com o outro, ou viraram inimigos um do outro, não. Só deixaram de trabalhar juntos. Eles seguiram em missões separadas, mas trabalhando para a glória de Deus.
O mais lindo aqui, nessa história, é ver a restauração. No fim da vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escreve a sua última carta para Timóteo. E ele diz na sua última carta, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele diz o seguinte: toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aquele jovem, o João Marcos, que Paulo não quis que ele seguisse na viagem missionária, no final da vida do apóstolo Paulo, aquele jovem tinha mudado. Aquele jovem não era mais aquele mesmo João Marcos que Paulo não queria que trabalhasse junto com ele na igreja, na missão da igreja. Aquele, depois daquela discussão que teve, e eles se separaram, João Marcos teve contato com o apóstolo Pedro, esse mesmo que nós estamos lendo a sua carta. E o apóstolo Pedro então começou a ensinar a João Marcos. E João Marcos se tornou um grande homem de Deus. A tal ponto que João Marcos começa então a escrever as reminiscências, as lembranças que o apóstolo Pedro tinha quando andou com o Senhor Jesus. Então, ele escreve o Evangelho segundo Marcos. Interessante isso, não é? Isso quer dizer que nós temos que olhar para os irmãos com misericórdia. Talvez hoje não sirva para o ministério. Talvez esteja dando trabalho na igreja. Mas nós devemos olhar para essa pessoa com misericórdia e ajudá-lo. Não desprezá-lo, porque no futuro ele pode ser um grande homem de Deus. E devemos então orar por ele. É isso que o apóstolo Pedro está ensinando no versículo 8. Que devemos amar uns aos outros. E um amor profundo, é o que ele diz, mas sobretudo tendes ardente amor uns para com os outros. Paulo nos dá essa lição, que um dia ele não quis andar com o João Marcos ao seu lado, mas agora, anos depois, ele reconhece que João Marcos foi restaurado e que se tornou útil para o serviço do Senhor. Bom, vamos prosseguir um pouquinho mais e aprender um pouco mais sobre o amor que o apóstolo Pedro está nos ensinando. O nosso ponto 2, ainda na parte A do versículo, continuando o versículo, tende ardente amor uns para com os outros. O ponto 2 eu coloquei, ame com intensidade e não com superficialidade. Ame com intensidade o seu irmão. Tende ardente amor uns para com os outros. Pedro não nos chama para um amor morno, não é isso. Ele não chama para um amor meramente educado, ou apenas de aparência. Ele usa a palavra ardente. Em grego, a palavra ektenia, a palavra que ele usa aqui no grego, para ardente. Essa palavra no grego, esse vocábulo grego, ektenia, significa algo esticado ao máximo, ou algo tensionado ao máximo, como um músculo em esforço. Ele quer nos transmitir a ideia de um amor que não desiste, que não se esfria, um amor que não se limita ao que é confortável. Amar com intensidade é amar com todo o coração, suportando defeitos. Aquele que ama com todo o coração suporta o defeito do próximo. Insistindo no cuidado, mesmo quando o outro parece não merecer. Estendendo perdão verdadeiro, não apenas por formalidade. Sacrificando o tempo, a energia,
o conforto para o bem do próximo. Em contraste, o amor superficial, o amor falso, fingido, é amável apenas na frente da pessoa. Esse é o amor fingido. Prestativo, enquanto não custa nada para ele. Aí ele é prestativo. Se ele não sofre nenhum dano, ele é prestativo. Mas se ele precisa se esforçar e talvez vai ficar cansado ou com uma dor ou algo assim, então ele não é prestativo. Esse é o amor superficial. Pronto para abandonar quando surgem dificuldades ou ofensas. Esse é o amor fingido. O amor intenso que o apóstolo Pedro está ensinando para nós é o que Deus teve por nós. Cristo não nos amou apenas com palavras educadas. Cristo não fez isso. Ele não só nos amou com palavras educadas. Ele entregou sua vida em favor dos inimigos. Por isso, quem ama de verdade, ama até doer. Quem ama de verdade, ama até o fim. Em João, no capítulo 13, no versículo 1, a parte B do versículo, Jesus, ele tem a seguinte atitude. Jesus, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que ele estava prestes a ser traído. Preste bem atenção. Ele sabia que estava prestes a ser traído. Ele sabia que estava prestes a ser negado, abandonado e crucificado. Mesmo assim, ele não recusou amar. Pelo contrário, ele amou até o fim. Amou-os até o fim significa ele amou até o limite máximo. Ele amou até o último momento. Ele amou sem guardar nada para si. Ele amou sem desistir, mesmo diante da ingratidão, diante da traição. O amor de Cristo não foi condicional, não teve uma condição. Ele não falou assim, se vocês me amarem, eu vou amar vocês. Não. Não foi condicional. Foi um amor fiel e sacrificial. Independente da resposta daqueles que estavam vendo a sua crucificação. Assim deve ser o amor cristão. É isso que nós conseguimos perceber na Sagrada Escritura. É o amor que o apóstolo Pedro está ensinando. Não deve ser baseado em trocas ou merecimentos. Eu não amo somente aqueles que me fazem o bem. Somente aqueles que são meus amigos. Não. Mas eu amo de forma intensa e perseverante até o fim. Que aplicações nós tiramos de ensinamentos como esse? Primeira aplicação do ponto 2. Não abandone quem errou. Não abandone quem errou. Quando um irmão cair em pecado, não vire as costas para ele. Vá até ele. Ajude-o. Encoraje-o. Lute pela restauração dele em oração. Ajude, console ele com a palavra de Deus. Uma segunda aplicação. Seja paciente com os irmãos difíceis. Não desista facilmente. Amar com intensidade é suportar com fé e esperança, crendo no poder de Deus de transformar as pessoas. Como João Marcos foi transformado. Uma pequena digressão que eu fiz aqui. Que talvez naquele momento não servia para o ministério do apóstolo Paulo. Mas depois mostrou
uma vida transformada pelo poder de Deus. Então, seja paciente com os irmãos difíceis. Sirva, mesmo quando não for reconhecido. Não espere aplausos ou gratidão quando você estiver fazendo algum trabalho, alguma benfeitoria. Quem ama intensamente serve para a glória de Deus e não para receber recompensas humanas. O nosso trabalho aqui não é para recebermos aplausos. Todo o trabalho que fazemos é para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Uma outra aplicação para a nossa meditação: se doe de verdade nas necessidades dos irmãos. Quando souber de um irmão em dificuldade, mova-se. Mova-se. Você está vendo? Você percebeu que o irmão está em dificuldade, a irmã está em dificuldade? Mova-se! Ore! Ajude com seu tempo, com seus recursos, com a sua presença. Mova-se. Não fique parado. Não trate as pessoas como projetos, mas como almas preciosas. Amar intensamente é enxergar valor real nas pessoas. Não usá-las para alcançar objetivos pessoais. Lembre-se, amor de verdade é perseverante. Quando estiver cansado, frustrado ou ferido, não recue. Peça a Deus graça para continuar amando até o fim, como Cristo amou. Continue amando. Vamos para o nosso ponto 3 e para o desfecho final. Nosso ponto 3 é baseado na última parte do versículo 8. Porque o amor, a parte final do versículo, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E eu coloquei o seguinte tema no ponto 3. Ame perdoando, não se vingando. Ame perdoando, não se vingando. O amor verdadeiro é, acima de tudo, perdoador. Quem ama, perdoa. Aqui o apóstolo Pedro nos ensina uma lição profunda sobre como o amor cristão reage ao mal cometido contra nós. Quando as pessoas praticam o mal, fazem o mal contra nós. A resposta é o perdão. O que é perdoar? Bom, perdoar não é ignorar o pecado. Perdoar não é minimizar a dor causada. Perdoar não é isso. Perdoar é deixar a vingança nas mãos de Deus e não nas suas. É escolher liberar o ofensor mesmo quando ele não merece. Isso é perdoar. É libertar-se do ciclo de ódio e amargura. E isso só é possível quando entendemos que Deus é o juiz final e que Ele mesmo já lidou com a nossa culpa na cruz. Perdoar, é importante que você entenda, não é fraqueza. Perdoar não é fraqueza, mas é força espiritual. Quem perdoa é porque está habilitado por Deus. É porque está forte, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Então tem a capacidade de perdoar, está forte espiritualmente. Um ato de obediência ao nosso Salvador
que foi capaz de perdoar até os maiores pecados, inclusive ao ser crucificado. Jesus nos ensina a não nos vingarmos, mas deixar a vingança com Deus. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 19, Romanos 12, 19, o apóstolo Paulo fala o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O que Paulo quer dizer com isso? Nós lemos aqui algo até meio pesado. Dai lugar à ira, minha é a vingança. Como assim? Paulo está fazendo um contraste entre a resposta humana natural, vingança, essa é a resposta natural de todos nós, nos vingarmos daqueles que fizeram mal. E o apóstolo Paulo faz então um contraste entre a resposta humana, a vingança, e o desígnio de Deus, a justiça divina. Não vos vingueis a vós mesmos. Aqui, o apóstolo Paulo instrui os cristãos a não tomarem a justiça em suas próprias mãos. É isso que ele está ensinando. Nossa natureza humana, corrompida, caída, pecadora, muitas vezes nos leva a querer retribuir o mal que recebemos com o mal. Pagar o mal com o mal. Nos fez o mal, eu pago o mal também. Ah, você vai ver. Você me paga. Isso é pagar o mal com o mal. Mas Deus chama a cada um de nós a não deixar a sermos controlados pela vingança. Essa vingança é muitas vezes um reflexo de um coração orgulhoso, um coração com raiva. E com falta na confiança na soberania de Deus. O apóstolo Paulo, ensinando sobre perdoar e amar, ele diz o seguinte, a seguinte expressão: mas dai lugar à ira. Paulo está ensinando para que fiquemos irados? Não, não é isso. Eu vou explicar para vocês. Dai lugar à ira. A ira mencionada aqui não é a ira descontrolada e pecaminosa, mas a ira de Deus. Se você não sabe, existe a ira de Deus. Nós chamamos na Escritura, nós encontramos isso e vemos, chamamos de a santa ira de Deus. Pois a ira de Deus não é como a ira do homem, desregrada, desmedida. A ira de Deus é santa. A ira de Deus é justa e controlada. Isso significa que em vez de buscar a nossa própria justiça, fazer a justiça com a própria mão, devemos confiar em Deus, que é justo. E que, no seu tempo, trará a justiça. Deus tem a capacidade e o direito de lidar com o mal de maneira perfeita, de maneira justa. Algo que nós, como seres humanos, falhos, não podemos fazer. Porque está escrito, e o apóstolo Paulo prossegue: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Paulo, ao falar essas palavras, ele está citando Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, onde Deus declara que a vingança é dele. Ele nos lembra que, como cristãos, não precisamos buscar retribuição do mal que fizeram conosco, pois Deus promete que Ele mesmo trará a vingança, o juízo, a justiça do mal de maneira perfeita e justa. O pecado será punido, é isso que ele quer dizer aqui.
O pecado será punido. Minha é a vingança. Não se preocupe. Eu punirei. É isso que a gente está dizendo. Os malfeitores. O pecado será punido. Mas cabe a Deus fazer isso de maneira justa, não a nós. Em vez de buscar a justiça própria, Cristo nos chama para perdoar os outros como Ele perdoou. E eu tenho algumas aplicações para a nossa meditação nesse ponto 3. Primeira aplicação para que você possa aplicar o que você está aprendendo aqui no seu dia a dia. Primeira aplicação. Confie na justiça de Deus. Em momento de injustiça, ou quando alguém te prejudicar, não tome a vingança nas suas mãos. Não pague o mal com o mal. Lembre-se de que Deus é o justo juiz e Ele trará a justiça no seu tempo. Ele fará a justiça. A segunda aplicação. Perdoe de coração, não esperando que a outra pessoa sofra consequências. Eu vou perdoar você, mas fique certo, Deus vai me vingar. Não perdoe essa. Não é isso que está sendo ensinado aqui. O perdão bíblico não depende de como a pessoa reage. Deixe o julgamento, o juízo, para Deus. Você perdoa, mas é Deus quem faz a justiça, não você. O nosso papel como cristãos é simplesmente perdoar. Evite a tentação da retaliação. Quando alguém te ofende, o impulso natural que nós temos pode ser buscar retribuir esse mal. É a retaliação. Não faça isso. Não permita que o desejo de vingança controle as suas ações. Siga o exemplo de Cristo, que mesmo sendo injustiçado, não retribuiu o mal. Cristo, na cruz, sendo escarnecido, sendo zombado, ele disse: Pai, perdoa-os. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo que nós temos. É assim que nós devemos fazer quando alguém nos faz o mal. Lembre-se de que Deus é soberano. A vingança de Deus não significa que ele será passivo diante do mal. Não é isso. Ele é soberano e vai corrigir as injustiças de acordo com a sua perfeição. Isso nos traz esperança e consolo. Deus vai cobrar. Mas isso está nas mãos do Senhor. Não compete a mim. O meu papel como cristão é perdoar. É bendizer aqueles que nos maldizem. É orar por aquele que nos persegue e nos oprime. É perdoar. É amar o próximo como a si mesmo. Amar os inimigos. A última aplicação. Ore por aqueles que te ofendem. Em vez de buscar vingança, ore por eles como Jesus ensinou. A oração por quem nos faz mal é um dos maiores sinais de que o amor de Cristo está operando no nosso coração. Quando nós oramos por quem nos traiu, quando oramos por quem nos fez mal, esse é um dos distintivos, uma das marcas do verdadeiro cristão. Que ao invés de retribuir o mal com o mal, ele retribui orando por aquele que o fez mal. Pagando o mal com o bem. E a gente vai para a conclusão e nós encerramos. O amor, a nossa conclusão. O amor que Deus nos chama a viver não é um amor superficial.
ou egoísta. Não, não é isso. Mas um amor que corre para cobrir os pecados. Este é o amor que não se sente ofendido, que não se ofende facilmente, mas que escolhe perdoar ao invés de revidar. É o amor que, ao invés de se vangloriar das falhas dos outros, age para restaurar e trazer paz. Exatamente como Cristo fez por nós. Amar é, acima de tudo, perdoar. É cobrir as falhas do próximo com a graça de Deus, assim como Ele fez conosco. Nós não merecíamos. Nós éramos pecadores. E estávamos distantes de Deus. Éramos inimigos de Deus. Mas Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. O Filho de Deus, perfeito, puro, santo, morreu no lugar de pecadores, como eu e você, que não merecíamos. Amar, acima de tudo, é perdoar. Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou. Perdoou o nosso pecado. Então, assim como nós fomos perdoados por Deus, devemos também perdoar aqueles que têm nos ofendido. O amor que cobre não ignora o pecado. Não é isso. Não é isso que nós estamos meditando aqui. Não é isso. Mas trata com gentileza, com perdão e com misericórdia, porque sabemos que Deus é o justo juiz e que Ele fará justiça no tempo certo. Quando seguimos este amor, não estamos apenas obedecendo a um mandamento, mas refletindo a natureza de Cristo em nós, que, enquanto estava na cruz, orava pelos que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, em Lucas 23, 34. Hoje, nesse momento, talvez você esteja lutando com mágoas ou ressentimentos em seu coração. Talvez você esteja assim. Talvez alguém feriu você profundamente. Talvez alguém magoou o seu coração. Traiu a sua confiança. Como Judas fez com o Senhor Jesus. Mas Deus te convida a seguir o exemplo de Cristo e cobrir o pecado com amor. Não deixe que o ódio, a raiva ou o desejo de vingança ocupem o seu coração. Não permita isso. Deixe o perdão de Deus que você recebeu fluir a tal ponto de alcançar o próximo. Deixe o perdão de Deus chegar a quem feriu seu coração. Não porque a outra pessoa merece, mas porque Deus nos perdoou infinitamente mais. Infinitamente mais. Nós não merecemos o perdão de Deus. Nós merecemos o juízo. Merecemos a condenação. Mas por causa do muito amor pelo qual o Senhor nos amou, enviou seu Filho, nos concedendo a graça de crermos nele. E conseguimos então obter o perdão de Deus através do sacrifício de Cristo. E fomos perdoados. O nosso pecado foi cancelado. A culpa que estava sobre nós foi retirada. E agora temos comunhão com Deus. Fomos reconciliados com Deus. Assim, se você é um cristão, você também deve fazer com o próximo. Amar, perdoar, se reconciliar. Porque o amor que Deus derramou no seu coração o capacita para fazer isso. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É perdoar quem não merece. Perdão, como eu sempre falo aqui, o perdão não é para quem merece. O perdão é para quem não merece. Nós não merecemos e recebemos o perdão de Deus. Então, pratique o perdão
todos os dias. Assim você vai viver o cristianismo verdadeiro, vai viver o evangelho puro, viver para a glória de Deus. Oremos. Bendito Deus, te damos graça pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento em que meditamos nesse versículo 8 do capítulo 4 da Epístola do Apóstolo Pedro. Podemos aprender o que é o amor, como praticar o amor sacrificial, o amor entre irmãos, o amor ao próximo. Que esse ensinamento esteja enraizado no nosso coração. Que nós possamos praticar o amor todos os dias. Que tenhamos um coração misericordioso. E por causa disso, perdoamos as ofensas que são feitas para nós. Nos ajuda, Senhor, a praticarmos o perdão, a reconciliação, para que, ao fazermos essas coisas, o seu nome seja exaltado, o seu nome seja glorificado, que possamos ter um coração benigno, amoroso, bondoso como o seu, e que possamos evidenciar o seu amor maravilhoso, amando o próximo, amando os inimigos, perdoando, orando, nos reconciliando para a glória do teu nome. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.